Fala turma, tudo bem? Então a gente fez o vídeo anterior explicando quais são os produtos que a gente comercializa. E agora a gente vai trazer para vocês exatamente quais são as opções para cada perfil de cliente. A gente não pode vender todos os produtos para todo mundo, porque existem algumas particularidades que vocês já aprenderam aqui. E a gente vai utilizar alguns perfis e mostrar quais produtos a gente poderia vender para esses perfis. O primeiro perfil seria qual, Larissa? Uma idosa de 70 anos que mora em Jacarepaguá. Então vamos lá. Suponhamos que a cliente potencial fosse uma senhora de 70 anos e morasse em Jacarepaguá. A gente já identificou que é um plano apenas para ela não tem CNPJ, ela não tem outra pessoa para entrar no plano, ela é a única pessoa para poder entrar nesse contrato. A gente não pode apresentar qualquer opção para ela. A gente tem que apresentar apenas as opções que vão atender às necessidades dela, se encaixando com a região que ela mora e a faixa etária dela. Então vamos lá. Vocês entrariam aqui na parte de cotações, né? Clicando exatamente aqui onde vocês vão selecionar uma nova cotação, vocês já aprenderam isso, e vocês vão colocar o nome dessa pessoa. Tem um detalhe que eu acho legal falar para vocês, que é com relação à criação do contato. Se vocês quiserem, por exemplo, vocês podem colocar o e-mail da pessoa que vocês vão estar fazendo a cotação, o nome da pessoa e o telefone dessa pessoa, e vocês vão confirmar. Porque depois, quando vocês vierem aqui para o painel de negócios, vocês conseguem incluir essa pessoa aqui nas etapas do fluxo de vocês. Então, vocês criando aqui, por exemplo, um novo negócio, vocês conseguem incluir essa pessoa, ou vocês fazendo aqui pela área de cotação, criando uma nova cotação, fazendo um novo contato, vocês conseguem levar para lá. Mas isso a gente vai falar em uma outra etapa. Eu só queria deixar isso aqui como uma opção para vocês poderem visualizar. Vamos supor que vocês só queiram fazer uma cotação para analisar as possibilidades que você poderia apresentar para essa pessoa. Então vamos lá, vamos dizer que o nome dessa pessoa seja Maria. Então Maria, tá vendo esses contatos aqui? São contatos já salvos. Só que eu vou clicar fora porque eu não quero salvar o contato, eu quero apresentar só uma cotação. A gente não vai selecionar nenhuma rede credenciada, não vou mexer aqui em coparticipação, nem em compulsório, e na cidade, como a gente já falou anteriormente, ou você deixa amplo, com a opção do Rio de Janeiro, ou se você quiser escolher a região da pessoa, você tem que colocar o município, não pode colocar a cidade. Por exemplo, a Larissa falou que essa senhora de 70 anos mora em Jacarepaguá. Se eu colocar aqui na cidade Jacarepaguá, é uma cidade, não vai aparecer nada, porque não é um município. Agora, suponhamos que eu colocasse aqui Petrópolis. Aparece, porque é um município. Suponhamos que eu colocasse aqui Niterói. Vai aparecer também porque é um município. Jacarepaguá é uma cidade, é um bairro da cidade do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro. Então, o município que você vai deixar permanente aqui é Rio de Janeiro. Você vai confirmar, vai incluir a idade dela. Lembrando que você não inclui aqui a idade da pessoa, você inclui a quantidade de pessoas para a faixa etária. Então, se é uma pessoa de 70 anos, você vai colocar uma aqui na faixa etária de 59 ou mais idade. Beleza? Aí você confirma e vai aparecer essa tabelinha aqui novamente, onde vocês já sabem quais são os produtos que a gente vende no PF, no PME e no adesão. Agora, para uma pessoa de 70 anos, vocês precisam entender o seguinte: qual é o produto que eu vou vender para ela? A gente já descarta o PME, porque a gente está considerando que seria um cliente que não tem CNPJ. Se tem CNPJ, a única alternativa seria PME. Se não tem CNPJ, a única alternativa é PF ou adesão. Lembrando que eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo uma tabelinha com a mesma tabela que eu coloquei no vídeo anterior, dizendo em pessoa física, PME e adesão, quais são os planos que a gente vende e para quais faixas etárias, para qual faixa etária a gente pode vender esses produtos.
Então vamos lá, a gente já descarta aqui para uma senhora de 70 anos um plano PME, porque primeiramente ela não tem o CNPJ e segundo que ela está entrando individualmente. A gente sabe que para fazer um plano pelo CNPJ precisa de no mínimo 2 pessoas, então a gente já descarta essa opção. Sobra só PF e adesão. Por que eu não poderia fazer um plano por adesão? Porque se vocês olharem aqui na tabela, a faixa etária máxima, o produto na administradora que a gente pode vender com a idade máxima é 69 anos. Então uma pessoa a partir de 70, eu já não tenho nenhum produto que eu consiga vender para um plano por adesão. Então só me resta planos de pessoa física. E dentro dos planos de pessoa física, as únicas empresas que a gente trabalha são Leve, Med Senior, Prevent Senior e Notre Dame Intermédica. Então, quando vocês entram lá no PDF, na tabela que está aqui na descrição, vocês vão ver. Planos de pessoa física é o primeiro item do PDF. Tem Notre Life 50+, que é para pessoas acima de 50 anos, e Notre Life sem nenhum complemento, que são para pessoas abaixo de 50 anos, de 0 a 49 anos. Vamos considerar que a gente queira para Notre Life 50+, que é o caso dessa senhora de 70 anos. Vocês vão ver na tabela que a faixa etária é entre 49 e 100 anos. Na Leve Saúde, a gente também tem a faixa etária de 19 a 100 anos, na Med Senior de 49 a 100 anos e na Prevent Senior de recém-nascido a 100 anos. Esses 100 anos aqui é só para a gente definir que é uma idade máxima, não tem limite de idade. Então, essas 4 opções se encaixariam na faixa etária da nossa cliente. Não poderíamos, nesse caso específico, nem vender um PME, nenhuma adesão. Só sobraria PF. E dentro do PF, só trabalhamos com essas 4 opções. Beleza? A gente precisaria entender, identificar, a Larissa vai conseguir complementar e ajudar a gente nesse momento, quais seriam as opções a se apresentar, aqui para o cliente. Como você definiria essa parte aqui, Larissa? Então, galera, primeiramente, como vocês estão começando, eu indico vocês selecionar todas as opções, ou seja, para uma senhora sem obstetrícia. Então a gente seleciona a primeira bandeira, Leve Saúde, aperta aqui na opção sem obstetrícia. Lembrando que obstetrícia é cirurgia de parto. Então, como ela tem 70 anos, ela não vai ter a necessidade de usar. Bom, aqui aparecem as categorias de cada plano. Então, personal E é enfermaria, personal A é apartamento. Então, eu faria o seguinte: iria selecionando tudo, até porque vocês precisam ganhar noção, de repente, de a quantidade de hospitais, qual o valor e a diferença entre cada plano, enfim. Eu colocaria tudo isso selecionado. Fala. Lembrando que cada uma dessas categorias, vamos voltar aqui. Larissa selecionou a Leve Saúde, que se enquadra para a venda dessa senhora, também sem obstetrícia, e apareceram aqui 3 categorias, né? Categoria personal com enfermaria e quarto particular, essa categoria Leve mais metropolitano com enfermaria e apartamento particular, e esse Leve Premium. São 3 categorias. Por que a gente selecionou todas? Porque, como a Larissa falou, para dar uma noção, um panorama geral de tudo para vocês. Mas lembrando que cada uma dessas categorias, existe, né, num plano várias categorias, e existem planos que não têm muitas categorias, mas os que têm categorias é para dizer a quantidade de redes de atendimento. Então, a menor categoria, que seria essa personal, vai ter provavelmente um valor menor, vocês podem observar aqui, e uma rede de atendimento consequentemente menor. A Leve mais metropolitano vai ter um valor um pouco maior e, consequentemente, também uma rede de atendimento mais robusta. Então, a gente precisa entender o seguinte... Os hospitais mais importantes. Exatamente. A gente precisa entender o seguinte: as informações que são colocadas são por ordem crescente. Então, as primeiras categorias em qualquer plano que apareça para vocês, a categoria do plano tem relação com a quantidade de hospitais ou a amplitude de atendimento. Então, quanto maior é a categoria, maior é o valor e mais amplo provavelmente seria o atendimento.
Mas vamos lá, pode dar continuidade, Larissa. Vai selecionar mais e deixa eu voltar aqui. Sem querer a gente tirou aqui. Vamos voltar para a mesma opção que a gente tinha selecionado. Maria, vamos confirmar, mantendo o Rio de Janeiro. Idade aqui 1. Voltar para onde a gente estava, né? Então, a gente estava na leve, selecionamos sem obstetrícia, o personal com quarto particular, leve mais metropolitano, Sim. com enfermaria e quarto particular, o leve premium. Então, eu selecionaria todos, na verdade, dos 4 que atenderiam a senhora. Você tirou? Mais planos? Isso. Então, eu colocaria Medicine, eu selecionaria todos. Tá, na Medicine não está aparecendo categorias agora porque ele está em manutenção. Vocês podem até ver que a leve está aparecendo em manutenção, significa que eles estão atualizando os valores ou a rede de atendimento. Mas É legal vocês considerarem todas as opções que a cliente tem, ou seja, Leve Saúde, Notre Dame e Prevent Senior. Vamos lá. Como vocês estão começando, é muito importante ter esse panorama para a gente fazer esse comparativo mesmo. Então, a Medicine, isso vocês podem se deparar, gente, em outros lugares, com outros produtos, no PME, no adesão. Quando vocês tentarem fazer uma cotação e não abrir, é porque pode estar em manutenção de atualização. Temporário. Isso acontece, temporário, isso acontece bastante, tá? Mas como está em atualização, a gente não vai cotar o Medicine agora, a gente vem para Notre Dame. A gente tem aqui, Notre Dame Intermédica Sênior, que é aquele que eu falei 50 a mais, e o Notre Dame Intermédica PF RJ, que é o para uma criança até 49 anos, de 0 a 49 anos. Vamos aqui para o produto sênior. A gente, nessa parte, tem 2 opções. Tem a opção com terapia parcial, né, com coparticipação parcial sem obstetrícia, que só tem a opção sem obstetrícia, ou a opção com coparticipação completa, também sem obstetrícia. Isso aqui significa que vocês têm que escolher se o plano ele vai ser sem coparticipação, apenas tendo coparticipação de forma parcial para todos os tipos de terapia, ou se o produto tem total coparticipação. Nesse caso, a gente está vendo que não tem mais opções, significa que esse produto não existe a opção sem coparticipação, como é aqui no caso da leve. Olha, vocês podem ver, deixa eu voltar aqui rapidinho, na área da leve, coparticipação, todos estão com a opção escritos não. Não aqui, todos eles estão escritos não, porque não contém coparticipação. Como a gente quer incluir mais operadoras, clico aqui em mais planos, vim aqui na Notre Dame, o produto sênior, vocês vão escolher se é com coparticipação parcial ou total coparticipação. Nesse caso, vai escolher... Eu prefiro a parcial. Vamos entender que a cliente ela não quer pagar coparticipação. Então, na Notre Dame, eles só dão 2 opções. Notre Dame com coparticipação para terapias ou total. Então, eu prefiro que ela, de repente, analise uma opção que ela pague somente para terapias. Tá ótimo. Então, vamos seguir. A única opção, eu selecionei aqui, é parcial, sem obstetrícia, que é a única opção que tem. E a única opção, vocês viram que diferente da leve, ela só me deu uma categoria. Eu não tenho outras categorias, porque é a única que a operadora oferece. E saindo, eu clico aqui fora, mais planos, já selecionamos, vocês podem ver que a gente tinha selecionado a leve e também selecionamos a Notre Dame. Lembrando, isso aqui é para dar um panorama para vocês. A gente nunca manda todas essas opções para o cliente, pelo amor de Deus. É só para dar um panorama e vocês decidirem a opção que vocês, ou as opções que vocês vão mandar para o cliente. Então vem aqui em mais planos, a gente já botou a leve, tentamos a Medicine, mas está em manutenção, escolhemos a única opção que aparece na Notre Dame e vamos escolher uma opção da Prevent Senior. Na Prevent Senior não tem opção com coparticipação, nem com coparticipação parcial, nem com informação de com ou sem obstetrícia, só tem essas 2 categorias, com enfermaria e com quarto particular. São as únicas opções. E são planos completos. São planos completos, exatamente.
A gente vai selecionar as duas? Sim, o que difere mesmo na Prevent Senior é só a acomodação, que é quarto enfermaria ou quarto individual. Vocês podem ver ó, que vocês aqui tem uma setinha aqui para vocês selecionarem para o lado, para vocês conseguirem ver para o lado, porque como foi selecionada muitas opções, ele fica escondido aqui no seu lado direito. Então, no computador você pode arrastar com o mouse ou você pode clicar nessa setinha aqui. No você arrasta para o lado também. Mas é muito melhor visualizar isso pelo computador. Se tiver alternativa pelo computador, vai ser sempre mais interessante. Então, vamos lá, vamos dando continuidade. E aí, de acordo com o desenrolado, de acordo com a negociação, a gente vai entender aonde a cliente mora, o que ela prefere, quais são os hospitais que ela prefere atendimento, enfim, e a gente vai analisando os valores e aqui a gente consegue também, selecionar e ver os hospitais pela região da cliente. Tá vendo? Aparece aqui, os hospitais por cada região. Vocês podem deixar de forma ampla ou vocês podem filtrar. A cliente só quer atendimento lá na Zona Oeste, que ela mora em Jacarepaguá. Não quer atendimento na Zona Norte, embora seja perto, e eu deixo aqui todas as opções. Vocês podem filtrar. Se vocês tirarem aqui do centro, vai sair a opção do centro. Se vocês tirarem aqui da Zona Norte, sai todas as opções da Zona Norte. Na hora que vocês gerarem a cotação, isso vai sair. Mas para que você está fazendo isso aqui? Para que você vai avaliar todas essas opções? No PF, para você conseguir entender exatamente todas as redes de atendimento, cada hospital e o que cada plano cobre. Por exemplo, aqui na Zona Oeste, o pronto atendimento da Unimed na Barra da Tijuca, que é perto da onde a cliente de vocês mora, essa cliente que a gente está analisando, ela dá atendimento aqui na leve em todas as categorias, não dá atendimento, quando tem esse tracinho é porque não dá atendimento na Notre Dame e dá atendimento para PA, que é pronto atendimento, PS, que é pronto socorro, e PSP, que é pronto socorro pediátrico na Notre Dame. Por exemplo, na Prevent Senior, perdão. Se não tem essa setinha aqui, ou não tem todas as modalidades, significa que ele só dá cobertura para essas especialidades. O que significa isso? H significa internação, é o hospital para internação. Nesse caso, o pronto atendimento da Unimed na Barra não daria cobertura para internação na Prevent Senior. Mas, normalmente, até para vocês entenderem e não complicar muito a visão de vocês na hora de cotar, o mais importante quando a gente busca uma cotação é o pronto-socorro ou pronto atendimento. É basicamente o que o cliente precisa. A internação, o hospital ele vai diagnosticar a necessidade e vai transferir o cliente ou não, mas isso não é algo que você precisaria se preocupar agora. Se tem pronto atendimento, se tem pronto-socorro, já é suficiente. E a partir daqui, você vai definir quais opções você vai mandar para sua cliente, dentro das opções que vocês entendem. Avaliando os hospitais e os valores. Exatamente. Isso aqui, gente, vocês, vamos voltar aqui, nos hospitais, vocês não mandem tudo isso para os clientes de vocês, pelo amor de Deus. Senão, o cliente vai olhar, por exemplo, leve saúde, 4 categorias, isso aqui é só para vocês avaliarem, é para uma análise própria, uma análise pessoal. Vocês viram, por exemplo, na acomodação de apartamento, que é quarto particular, tem os hospitais que vocês visualizaram aqui, e o valor do atendimento é exatamente esse aqui de baixo, que está dentro do padrão que o cliente de vocês quer, ou que vocês entenderam que é interessante para o cliente. Vocês vêm aqui, volta aqui em hospitais e podem excluir uma categoria e manter as outras que vocês querem mandar. Suponhamos que nesse caso eu queira, analisando aqui, que minha cliente ela quer custo-benefício. Ela está vindo de um plano, por exemplo, da Unimed, ela está pagando muito caro, está pagando R$3.000 na Unimed, ela quer baixar o preço e ela não se importa em ter um apartamento, ela não se importa em ter um quarto particular. O que eu vou fazer? Se eu já entendi, traçando o perfil da minha cliente, que não é importante para ela ter um quarto particular, eu já ignoro as opções que tem aqui com o apartamento. Então eu venho aqui nessa setinha que tem em todos os planos, clico aqui e removo.
essas opções aqui que tem com apartamento. Removi aqui, tem mais uma aqui na leve com apartamento, eu removi. Aqui na Prevent Senior tem uma categoria com apartamento, eu também removo. E aqui na Notre Dame eu vou manter, porque não tem opção aqui na Notre Dame com quarto coletivo, com enfermaria. Então eu vou manter ainda não para mandar para o cliente, ainda para fazer a minha análise. Cheguei aqui na Level, eu quero manter só uma dessas duas opções. Tem uma de R$105 e uma de R$147. Cara, qual é a diferença? Esses R$40 a mais aqui são por quê? Eu entro aqui em hospitais e eu vou olhando, eu vou fazendo um comparativo. São 5 laboratórios aqui e 4. Exatamente, ó. Você vai ver que tem 5 laboratórios em um e 4 laboratórios em outro. A gente vai descobrir lá embaixo qual é essa diferença, qual é esse laboratório. Vamos ver aqui. Não está mostrando, muito provavelmente esse laboratório, aqui nos laboratórios que aparecem, todos são iguais. Muito provavelmente seja algum laboratório em alguma outra região que não seja... manutenção, por isso que de repente não esteja aparecendo agora. Pode ser, faz sentido que seja algo que esteja em manutenção ou que seja algum laboratório aqui em Niterói, Nova Iguaçu, em Petrópolis, em alguma outra região. Também seria esse motivo. Mas o que eu faria aqui nesse caso? Se é basicamente a mesma rede, eu vou manter aqui para minha cliente o plano que está um pouquinho mais em conta. Então eu excluiria esse de 147, já que é o mesmo plano. Então eu mantive aqui, ó, Leve Saúde a 1.105, Notre Dame Intermédica a 1.866 e a Prevent Senior a 1.360. Eu já tenho 3 alternativas, um plano mais baratinho, um plano intermediário e um plano um pouco mais caro. Eu adoro mandar sempre 3 opções nesse padrão, um mais em conta, um intermediário e um pouquinho mais caro, para o cliente fazer uma análise comparativa. Nesse momento, o que eu faço? Quero mandar essa cotação para o meu cliente, quero imprimir aqui esse PDF. Eu venho aqui no canto superior direito, nesses 3 pontinhos aqui, clico nele e normalmente quando eu quero gerar o PDF no computador, eu clico em imprimir. Cliquei em imprimir, lembrem sempre, tirem essa opção aqui de mais informações, tira essa opção, deixa aqui só valores e rede credenciada e clique em imprimir. Ele vai salvar, você vai ter que fazer a mesma etapa de novo, você vai clicar aqui, você vai clicar fazendo isso 2 vezes, porque na primeira vez ele só salva as informações, aí na segunda que de fato ele gera o PDF. Você clica aqui em imprimir novamente, já está sem o mais informações, você clica em imprimir e ele vai te direcionar para essa opção aqui de imprimir. Aqui no meu computador, que é um MacBook, ele me dá dessa forma para poder imprimir. Eu clico aqui em PDF, tem computadores que ele já te dá a opção de salvar, imprimir e salvar em PDF. Eu não quero selecionar nenhuma impressora, tá vendo? Nenhuma impressora selecionada. Você poderia selecionar alguma impressora, mas aqui no caso a gente quer gerar um PDF, a gente não quer imprimir o documento. Então eu venho aqui, clico em PDF, posso alterar aqui o nome, ó, tá vendo? Salvar como cotação de plano. É o nome que eu estou dando aqui só para dar um exemplo. Clico em salvar. Esse contrato, ele vem aqui para a minha galeria, para os meus documentos. Quando eu entro aqui em download, ele está aqui, ó, cotação de plano. Quando eu abro essa cotação, eu posso mandar aqui para o meu cliente. Engraçado que aqui não apareceu a Leve Saúde. Porque está em manutenção, exatamente, a Larissa complementou. A gente só conseguiu visualizar os valores, mas não gerou. Se vocês querem mandar já para o cliente de vocês, vocês vão mandar as opções que aparecem. Se vocês querem mandar a opção daqueles planos que estão em manutenção, como a Leve e a Med Senior, aí vocês vão ter que esperar a empresa atualizar. Normalmente leva ali 24 horas, 12 a 24 horas para poder atualizar e vocês vão e mandam isso para o cliente no WhatsApp de vocês. Lembrando que dentre essas 4 opções, Leve Saúde, Notre Dame Intermédica, Prevent Senior e Med Senior, os planos que a gente mais vende para essas faixas etárias, para essa faixa etária de clientes que não tem CNPJ e que estão acima da faixa etária de ser comercializado um plano por adesão, a gente vende Prevent Senior.
Lucas, mas eu tenho a opção da Leve, eu tenho a opção da Medicênio, tenho a opção da Notre Dame? Tem, mas eu estou te dando aqui as opções que a gente mais comercializa, porque pela nossa experiência, o plano que tem um valor aqui intermediário e que tem melhor qualidade de atendimento seria a Prevent Senior. Então, para o seu cliente, se tiver atendimento na região que ele mora, a Prevent Senior, a melhor opção seria vocês cotarem a Prevent Senior, beleza? Então deu para vocês terem uma ideia de quais produtos vocês vão selecionar aqui na cotação no plano de pessoa física para um cliente acima de 70 anos, tá bom? No próximo vídeo a gente vai falar sobre um outro perfil de cliente.